O que os mergulhadores de alto mar encontram nas águas rasas de lagos, mares ou oceanos nem sempre é espetacular. Afinal, estamos em um habitat pobre em oxigênio, habitado apenas por alguns seres vivos. Se o mergulhador de águas profundas se deparar com algo, a descoberta pode ser extraordinariamente viva e bizarra. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Os remos. Peixes do cinturão de peixes, ou peixe Orl, pertencem aos peixes do leme e são encontrados em oceanos temperados e tropicais. Os peixes remo gigantes têm até 8 metros de comprimento e estão entre as maiores espécies de peixes com ossos vivos. O comprimento do corpo incomum e o físico em forma de cobra os tornaram objeto das histórias monstruosas de cobras do mar do século XIX. Os peixes de cintura são animais solitários e geralmente vivem em profundidades de 200 a 1000 metros. Eles podem pesar até 300 quilos, de acordo com relatórios não confirmados, e se alimentam de zooplâncton, camarão, crustáceos, águas-vivas e pequenos peixes. Cidade subaquática chinesa. A cidade subaquática chinesa de Xicheng, ou às vezes Xicheng Mandarim, a cidade do leão, é conhecida como a Atlântida do Oriente. Em 1959, a cidade foi deliberadamente inundada para construir uma barragem em um sistema hidráulico adjacente. Cerca de 300 mil pessoas tiveram que ser reassentadas para este propósito, e muitas famílias viveram na Cidade do Leão por séculos. Hoje, o chamado Lago Qiandao é uma das atrações turísticas mais populares. Em 2001, o governo chinês organizou uma expedição à cidade subaquática para ver por si mesmo o estado da arquitetura. Nos anos que se seguiram, sempre houve novas expedições. A Geografia Nacional da China finalmente publicou ilustrações e fotografias exclusivas da cidade em 2011, estimadas em cerca de meio quilômetro de tamanho. A extraordinária cidade subaquática está estruturalmente excepcionalmente bem preservada, apesar das inundações. Possui 5 portões de entrada, 265 arcadas com figuras como leões, dragões, fênix e escritos antigos. A cidade data do século XVI. Devido à conclusão pendente do mapeamento da cidade subaquática, um mergulho só é permitido para mergulhadores exploratórios experientes, por razões de segurança. Blobfish. O morador do fundo do mar de aparência assustadora aparece regularmente na lista dos animais mais feios. O blobfish, também conhecido como blobfish de cabeça chata ou blobfish, vem da família Psychroluthidae. Os blobfishes vivem em profundidades de água de 600 a 1.200 metros e têm cerca de 30 centímetros de comprimento. Seu corpo consiste principalmente de uma massa gelatinosa menos densa que a água. O blobfish se alimenta principalmente de crustáceos. Dedo de gelo. É um dos fenômenos subaquáticos mais bizarros e deslumbrantes a serem admirados na Antártica. Também é chamado de dedo de gelo da morte. Como um tornado, uma espiral de gelo mortal segue seu caminho até o fundo do mar, onde várias formas de vida marinha vivem. Essa espiral de gelo não é injustificadamente temida, porque em segundos ela congela e mata tudo que está a alguns centímetros do ponto de contato. O dedo de gelo é criado quando o calor do mar quente se combina com a água gelada. A água salgada congelada forma uma enorme estalactite que pode crescer até o fundo do mar. Lula vampiro. A lula vampiro pertence ao grupo dos cefalópodes e são encontrados em oceanos temperados e tropicais, sob condições subaquáticas extremas. Eles têm órgãos bioluminescentes exclusivos e uma troca eficiente de oxigênio que os permite sobreviver em grandes profundidades de água. As lulas vampiro foram avistadas pela primeira vez entre 1898 e 1899 pelo teutólogo Carl Chun, como parte de uma expedição e descritas com mais detalhes em 1903. A lula vampiro vive em uma profundidade de água de 600 a 900 metros. Nessas profundidades, a lula vampiro é o único cefalópode que pode suportar uma saturação de oxigênio de apenas 3%. Seu comprimento total é estimado em cerca de 30 centímetros, com o corpo gelatinoso estimado em cerca de 15 centímetros. Os animais bizarros se alimentam de partículas orgânicas, neve do mar, por exemplo, diatomáceas, zooplâncton, salpas e detritos.
Seus 8 tentáculos não servem para capturar animais, mas para colar presas para depois sugar a massa viscosa com a boca. Aldeia pré-histórica. No outono de 2014, na costa da cidade portuária israelense de Haifa, dado Zamir Beach, restos de uma aldeia pré-histórica foram encontrados a uma profundidade de cerca de 7 metros abaixo do nível do mar e a 200 metros da praia. Um poço de madeira e pedra, azeitonas trituradas, peneiras e polpa foram descobertos sob 100 metros cúbicos de areia. Esses itens indicam que existia a produção de azeite de oliva há cerca de 7.700 anos. A estrutura de madeira exposta é considerada a mais antiga do mundo. O fundo em torno do caroço da azeitona e do lago da pedra também indica como surgiu a dieta da culinária mediterrânea. Isso também explicaria por que as pessoas teriam atingido a idade de 50 anos nessa época. De acordo com pesquisadores marinhos da Universidade de Haifa, a vila afundou devido à elevação do nível do mar. Foi o resultado de um derretimento maciço de calotas polares e geleiras. Um total de 6 aldeias neolíticas foram encontradas na costa mediterrânea, entre Haifa e Atlit. Ossos humanos encontrados nas ruínas sugerem um antigo modo de vida. Tubarão Goblin. O tubarão Goblin é considerado um fóssil vivo. É um espécime raro de tubarões de águas profundas que pertence à família Mitsukuridae. Sua linhagem remonta a 125 milhões de anos. O animal de pele rosada tem um focinho alongado e achatado, mandíbulas salientes e dentes semelhantes a unhas. Geralmente tem 3 a 4 metros de comprimento, embora haja um espécime capturado com 6 metros de comprimento. Um tubarão-duende, de 3,8 metros, tem cerca de 210 quilos. Os tubarões-duendes vivem em profundidades de 100 a 1.300 metros e são nativos dos 3 oceanos. Os tubarões-duendes se alimentam principalmente de peixes ósseos, cefalópodes, crustáceos e piolhos. Motores da Apollo 11. Em 16 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins decolaram do Launch Complex 39A no Kennedy Space Center, na Flórida, em um foguete Saturno V para a Lua. Lá eles pousaram em 19 de julho de 1969. Os motores do foguete F-1, que foram responsáveis pelo impulso da missão Apollo e que foram finalmente lançados, aparentemente pousaram em algum lugar no Oceano Atlântico. No entanto, eles nunca foram encontrados. Ninguém menos que Jeff Bezos, ex-CEO da Amazon, anunciou em 2012 que a sua equipe havia descoberto os motores usando sonares de alto mar de última geração, mas ainda não havia sido capaz de avaliar com precisão suas condições. Finalmente, em 20 de março de 2013, apareceram as primeiras fotos dos restos dos motores F-1. Eles foram encontrados espalhados a uma profundidade de 4.270 metros. Os motores recuperados serão restaurados de acordo com Bezos e exibidos no National Air and Space Museum, em Washington, D.C., de acordo com a NASA, que detém os direitos de propriedade dos motores. Padrões misteriosos. Por muito tempo, não se sabia de onde vinham os misteriosos padrões e círculos no leito arenoso do Oceano Pacífico. Em 1995, os mergulhadores notaram os círculos geométricos, mas não foram capazes de identificá-los. Dependendo da fonte, só em 2011, 2013, o baiacu com manchas brancas de 8 a 10 centímetros de comprimento se revelou o artista dos padrões misteriosos. Usando barbatanas peitorais e pélvicas, o homem baiacu empurra areia para frente e para trás até que a grande obra de arte de aproximadamente 2 metros seja concluída. O trabalhador masculino precisa de cerca de uma semana para isso. O comportamento criativo do baiacu macho tem menos antecedentes estéticos, mas sim, devido ao comportamento de cortejo do baiacu para atrair ou impressionar uma fêmea adequada. Alguns cientistas acreditam que fatores como tamanho e número de picos, vales, tamanho dos círculos, composição e cor da areia influenciarão na decisão da fêmea. Além disso, a fêmea verifica a qualidade do futuro berçário, girando a areia dentro do círculo. Alguns machos também realizam outros rituais de cortejo, que consistem em comportamento apressado e recuado. Esses rituais também servem para o exame estrutural da areia ou força do parceiro em potencial. Após o acasalamento, a fêmea se afasta do ninho. Os machos ficam e protegem os ovos de intrusos. O padrão misterioso desaparece lentamente, porque o macho, inicialmente, não se preocupou mais com ele e não o usa mais depois que os ovos eclodem.
globo ocular gigante. Em 2012, um olho misterioso apareceu em uma praia da Flórida, Pompano Beach. Um carrinho de criança encontrou o globo ocular do tamanho de uma bola de softball. Por muito tempo, os pesquisadores americanos ficaram intrigados a quem poderia pertencer o enorme globo ocular. O zoólogo sueco Dan E. Nilsson, da Universidade de Lund, identificou imediatamente o achado bizarro, sem ter que examinar o olho mais de perto. Ele veio de um peixe-espada. Um biólogo da Universidade de Miami presumiu originalmente que o formato especial do olho poderia sugerir que se tratava de uma lula gigante. Outros pesquisadores suspeitaram anteriormente que o olho poderia ter vindo de um tubarão, baleia ou atum, já que precisamente esses animais marinhos estão cada vez mais nas águas costeiras ao redor. Nilsson refutou a teoria da lula gigante. Os olhos de uma lula gigante não são muito estáveis fora do corpo e se dissolvem em muco em pouco tempo. Além disso, a íris azul no globo ocular está predestinada a um peixe-espada. Quando questionado sobre como o olho de peixe-espada poderia ser levado até a praia, quando o peixe-espada caça em mar aberto e raramente encontrado na costa, Nilsson respondeu que alguém cortou este olho monstruoso do peixe-espada por qualquer motivo. Como vimos, o mundo subaquático guarda muitas surpresas. No futuro também, mergulhadores de águas profundas encontrarão descobertas subaquáticas estranhas, bizarras, extraordinárias e fascinantes, que nos surpreenderão com toda certeza. E você, o que acha dessas descobertas subaquáticas? Tem alguma descoberta que você achou particularmente bizarra ou extraordinária? Houve alguma que você já sabia? Você não gostaria de ser um mergulhador de alto mar também? Ou você é um e pode contar aí sobre as suas experiências? Então, vá lá para os comentários, escreva pra gente aqui e a gente se fala sempre aqui no Mundos Escondidos. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e até a próxima. Tchau!